E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Todas as atenções se voltam para os desdobramentos da delação de ex-diretor da Petrobras. E para falar do possível impacto dessa delação sobre candidatos à presidência da República, hoje recebemos o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Eu antes queria fazer uma observação sobre o que acabamos de ver, o resultado da pesquisa do Ibope para o Senado, que mostra em São Paulo mais ou menos uma estabilização dos números, né? Não tem variado muito de instituto para instituto e de uma pesquisa para outra. Que significado é esse? Olha, eu acho que significa, acima de tudo, que os diferentes candidatos têm eleitorados, até certo ponto, cativos, né, que não estão se deixando sensibilizar pela dinâmica do processo eleitoral que está em curso. Por exemplo, no caso, a delação da Petrobras, aparentemente não reverberou, não repercutiu em São Paulo no que diz respeito ao Senado. Acho que não reverberou também no caso do governo do Estado, porque a pesquisa que foi divulgada há poucos minutos aqui pelo próprio jornal também mostra uma certa estabilidade. Mas pode ser cedo ainda para esse impacto? Pode ser cedo, mas eu acho que aí, é claro, todo tipo de fator novo numa disputa eleitoral pode produzir resultados. Agora, nós temos que perceber também que processos de denúncia de corrupção vão encontrar uma sociedade até certo ponto saturada com isso, né? É algo que, assim, tem sido insistentemente posto na agenda, na mesa. As pessoas, de certo modo, transformaram isso num fato da vida cotidiana e talvez não estejam dando tanta importância assim a isso. Até porque não há hoje, a rigor, quem se possa declarar livre de acusações de corrupção. Então, zerou a disputa em relação a... Agora, é interessante que nessa delação, que contém essa denúncia, envolve muita gente. E muito, né, dinheiro. Muitíssimo dinheiro. E muita gente, os parlamentares, ministros de Estado, governadores e tal. Mas, sendo tanta gente, não fixa nesse ou naquele pontualmente. Isso pode diluir, e como o senhor acabou de falar, passar-se algo assim mais corriqueiro e para o eleitor, política é assim mesmo, político é tudo igual? Eu acho que pode sim. O que não significa que não se deva dar atenção política a esse fato, porque o fato é escandaloso, né? É um problema gravíssimo que envolve uma empresa que é patrimônio da sociedade, uma empresa de ponta, uma grande empresa, e que está, digamos assim, de certa maneira, sendo convertida numa ferramenta de operações políticas pouco adequadas, para falar de maneira generosa, né? Agora, o efeito eleitoral disso, me parece que ele enfrenta esse problema, ele encontra essa barreira na sociedade que está, de certo modo, convencida de que a política é corrupta. Que coisa. Né? O que é uma visão equivocada da política, mas que, de certa maneira, é uma visão que foi construída com a colaboração de muitos políticos. Então, a sociedade, de certa maneira, não está errada quando ela faz essa operação. Agora, professor, se por um lado não dá ainda para ser aferido o impacto que essa delação tenha sobre essa ou aquela candidatura, a reação, ela foi imediata. Estratégias de campanha já foram alteradas e a cobrança, né, tanto Marina Silva como Aécio, e a reação de Dilma. E a presidente da República, Dilma Rousseff, ela fez uma declaração que eu achei muito curiosa, em que é quase que uma advertência a Aécio e a Marina, dizendo que eles não podem esquecer os seus próprios telhados, que eles devem olhar os seus telhados. Isso é uma ameaça? Eu acho que é uma ameaça, mas é ao mesmo tempo uma tentativa de sair de uma situação de cerco que é extremamente constrangedora para a candidata e, sobretudo, para a presidente da República. Então, ela está tentando responder a uma situação desfavorável através da velha fórmula do ataque. Ela não está se defendendo. Agora, o efeito principal que essa delação tem é de forçar todos os candidatos a um certo tipo de postura defensiva. É como se eles estivessem dando um passo atrás
para poder enfrentar uma questão que não é simples, é uma questão de ordem moral que afeta muitas coisas e que encontra todos os candidatos, com alguma diferença, numa situação muito parecida, porque todos têm, como a gente costuma falar na linguagem popular, o rabo preso em algum problema que tem a ver com corrupção. A última questão, professor, Marina Silva atacando Dilma em relação a isso, cobrando, dizendo que o governo sabia sim do que estava acontecendo, etc. e tal. Aécio Neves também cobrando Dilma. O senhor acha que Aécio Neves tem tempo e ferramentas para reverter o quadro da situação dele, reverter o jogo? Porque uma reversão de expectativas na fase final de campanha eleitoral, a gente sabe que, embora raramente, acontece. Aécio tem elementos para conseguir uma virada? Olha, eu pessoalmente, tentando avaliar o quadro com alguma visão prospectiva, eu diria que não tem. Porque ele caiu muito na preferência imediata do eleitor e ele não conta mais com recursos de campanha que possam impulsioná-lo e a ponto de sobrepujar uma das outras duas candidatas que estão muito distantes dele e que estão fazendo campanha de maneira muito mais confortável do que ele. Porque ele tem o problema justamente de estar muito embaixo, de estar a cada pesquisa regredindo mais. Então eu acho que ele ficou numa situação muito difícil, ele vai ter que ganhar 30, 40 milhões de votos em 20 dias, o que é uma operação, eu diria, quase que impossível em termos políticos. Agradeço muito sua entrevista, professor. Uma boa noite. Boa noite.